Fala galera, sejam muito bem-vindos ao vídeo do Portal do Exercício. Hoje a gente vai falar sobre sedentarismo, um tema muito relevante, ainda mais nos dias atuais, né? Com tudo que a gente está vivendo. Hoje eu tenho aqui comigo um grande companheiro, colega de trabalho e parceiro, amigão da vida. Já apresento ele para vocês depois da vinheta. Pode rodar. Então vamos lá, hoje eu estou aqui com Everton Paulino, um grande amigo e colega de trabalho, de profissão, educador físico. Vou passar a palavra para você e deixar você se apresentar para o pessoal. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a todos do portal. É um enorme prazer estar aqui para falar de um tema como o sedentarismo, né? Primeiramente, eu gostaria de falar que eu sou graduado também na Universidade Federal de São Paulo, lá na Baixada Santista. Fui colega do Tomás, do Totti, né? E após a minha passagem pela Unifesp, eu fiz uma pós em reabilitação cardiovascular e condicionamento físico no INCOR. E, recentemente, eu terminei uma pós em personal e treinamento funcional. Minha trajetória profissional, rapidamente também, né? Primeiro emprego, eu trabalhei um pouco diferente do que os colegas iniciaram. Eu fui para um CAPS Álcool e Drogas, fiquei por volta de uns 3 anos lá, passei numa prova do SESI, trabalhei 5 anos no SESI, 3 anos como professor, 2 anos como gestor, e depois voltei para a área de saúde mental na época da pandemia, né? Eu atuei no CAPS infantil por 6 meses e atualmente estou no CAPS adulto. E fazem 9 anos que atuo como personal trainer também. Na faculdade, as pessoas me chamavam como negão, então se durante a gravação escapar um negão, não tem problema, não escapou. Faz parte do dia a dia da conversa com meu amigo Totti, né não? É isso aí. Então, esse é o Negão apresentando, muito bem apresentado para todos vocês, ou como ele apresentou para a gente, Everton com H. Esse é o grande Everton com H. Muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela participação. Então, hoje, como ele disse, a gente vai tratar sobre esse tema do sedentarismo, que é um assunto bem delicado também, né, para a gente trazer, muito importante. A gente vai trazer alguns dados para vocês e tudo que a gente puder discutir sobre. Então, agora, para abrir esse tema, né, eu queria tentar trazer um pouco do conceito de sedentarismo para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Então, assim, é um assunto, claro, que muito falado, muito abordado, todo mundo já ouviu falar sobre sedentarismo. Agora, como conceituar, né? Tem como a gente conceituar isso de uma forma objetiva? Como é que você diria isso, para a gente? Olha, Totti, eu dei uma pesquisada e vi que existem diversas formas de conceituar o sedentarismo, mas eu gostei de uma do Colégio Americano de Medicina do Esportes, que ele fala que ser sedentário é aquela pessoa que pratica menos que 150 minutos de atividades semanais leves e ele tem dificuldade de realizar atividade física, ele não tem disposições para as tarefas básicas do dia a dia, né? É uma pessoa que fica muito tempo sentada, deitada, na frente de telas do computador, do celular e tem hábitos sedentários. Ele evita fazer qualquer movimento que tenha gasto. Ele sempre pede para alguém fazer e ele só vai quando necessário. Certo, certo. Então aí já dá para a gente entender, né, que o sedentarismo ele está bem conectado com o nível de atividade física que uma pessoa realiza, né? Como a gente acabou de abordar aqui. Então dá para dizer que eles são inversamente proporcionais, certo? Quanto maior o nível de atividade física de uma pessoa, menos sedentária ela é, tá certo? Tá certíssimo, Totti. Inclusive, durante a nossa conversa, a gente vai poder abordar isso para falar qual que é o nível máximo e mínimo de atividade física para a pessoa sair dessa faixa de sedentarismo. Maravilha. Bom, então isso aí a gente já tem um pouco do conceito. Claro que a gente vai aprofundar, né, quando a gente tratar de algumas outras coisas. Por exemplo, aqui a gente tem, né, um roteirinho aqui para a gente seguir, para não deixar passar nada despercebido. Então, falando ainda de sedentarismo, né, se a gente trazer o conceito, ele com um conceito de baixo nível de atividade física, né, como foi discutido agora, então quais as consequências que esse baixo nível de atividade física vai trazer, né, para as pessoas, então, que são consideradas sedentárias, né? Então, primeiro, antes até de responder isso, a gente pode dizer, né, já que a gente falou de conceito, que o sedentarismo é um estilo de vida. Sim, é um estilo de vida sedentário, onde a pessoa ela evita, é aquela pessoa que, vamos jogar um futebol, beleza, eu vou ficar no gol, que é onde vai movimentar menos.
e ele fica um pouquinho e sai. Ele fica muito sentado, ele passa horas resolvendo coisas na frente do celular, de computador, ele tem preguiça de ir na padaria, ele leva o cachorro para passear dentro do carro. É o cara que não movimenta, é a pessoa que não movimenta, assim, faz de tudo para ficar tranquilo, sentadinho, e a gente vai futuramente falar dos malefícios, né? Porque o nosso corpo, ele foi criado num sistema de alavancas, né? De flexão, extensão, para movimentar, não para ficar sempre parado. Exatamente. Então, por que não falar já sobre isso? Vamos falar sim sobre os malefícios, vamos falar sobre as consequências e os sintomas que essa vida, esse estilo de vida sedentário traz para a gente. Dá para a gente já abordar algumas consequências desse estilo de vida? Claro que dá, né? Pessoas que têm o hábito sedentário, é bem preocupante, porque está associado com diversas comorbidades, né? Vou listar algumas aqui, né? Com as doenças cardiovasculares, com AVC, com infarto, com o diabetes mellitus tipo 2, aumentos de pressão arterial, do colesterol, distúrbios do sono. De uma forma geral, essas doenças, elas estão listadas entre as mais doenças que matam no Brasil e no mundo, como, por exemplo, as doenças cardíacas e o diabetes mellitus. Então, você ser uma pessoa sedentária, você está entrando numa lista um pouco perigosa, né? Porque a chance de óbitos de pessoas que têm essas doenças é muito alta. Eu vi um estudo da OMS, da Organização Mundial da Saúde recente, que mostrava que por ano cerca de 4 a 5 milhões de pessoas sedentárias vinham a óbito, né, Totti? Então é um número muito alto, muito elevado e um dado muito preocupante. Extremamente relevante, muito pertinente para essa discussão, né? Esse dado, eu acho que ele traz bem a importância de se falar sobre o assunto. Então, para quem considera isso chovendo molhado, né? Bater na mesma tecla, na verdade, não. Isso é um tema que a gente está tentando trazer justamente para o pessoal tentar entender o perigo que esse estilo de vida pode trazer. Né? Então, é interessante, você falou dessas questões das doenças cardiovasculares, né, de diabetes do tipo 2. Então, o exercício aí a gente vai, né, estou até antecipando uma coisa que a gente já vai falar, mas o exercício funcionando como uma ferramenta, né, para evitar que esse estilo de vida sedentário, e principalmente as consequências desse estilo de vida, que é o que a gente está pontuando agora. Então, acho que a gente poderia conectar já que a gente falou dos malefícios, né, que essa vida traz, que o sedentarismo traz, a gente comentar como a gente pode combater, né, que já estou introduzindo aqui a grande questão do exercício físico, da atividade física no combate ao sedentarismo. Então, com que meio ele pode atuar, como ele pode funcionar? Você pode dizer isso para a gente? Claro, existem várias formas de você combater o sedentarismo, né? Mas acredito que a mais eficaz é a pessoa entender que ela precisa ter um gasto calórico diário, ela precisa fazer mais atividade física ou iniciar uma rotina de treinos. E para que ele banque isso e mude o seu estilo de vida, ele precisa fazer algo que ele goste. Por exemplo, se ele gosta de praticar algum esporte coletivo, é importante ele fazer isso. Ah, mas no momento da pandemia a gente não consegue fazer um esporte coletivo. Então a gente precisa procurar algum recurso que me tire do sedentarismo, porque isso pode me dar um problema futuro, né? Hoje eu estou com a minha saúde ok, pode ser que amanhã a pessoa torne um diabetes. Aí uma coisa liga na outra, ele vai virando um grupo de risco, né? Tem que ter mais cuidados para fazer exercício, cuidados com a saúde dele, mais tempo passando indo no hospital, e isso eu tenho certeza que ninguém quer, né? As pessoas querem curtir a vida, querem ter saúde, e fazer atividade física tem que fazer parte dessa rotina, né? Perfeito. Então, se a gente entender, né, que a atividade física, ela e o exercício físico, né, até a gente pode fazer, né, uma conceituação ali desses termos, né? Então, já são bem falados, mas vamos colocar aqui que a atividade física é qualquer atividade que você tenha um gasto calórico, como o Everton disse, né? E o exercício físico, então, assim, por exemplo, exemplos de atividade física, você caminhar até a padaria, por exemplo, né? Você se levantar, lavar uma louça, né? Fazer atividades do seu cotidiano, né? Caminhar, só que nada sem um planejamento. O exercício físico já seria uma atividade com gasto calórico planejado, com planejamento, eu tenho um objetivo, né? Então, essa é só para ficar claro para o pessoal que está assistindo e acompanhando. Agora, ele funcionando como ferramenta para o sedentarismo, a gente pode até dizer,
né, que inclusive nós dois, como profissionais de educação física, a gente tem experiência prática para dizer que pessoas conseguem reduzir ou eliminar a utilização de medicamentos para doenças cardiovasculares, né, para hipertensão, para diabetes. Não é incrível isso, Everton, para a gente que está olhando ali, acompanhando os alunos e vendo eles diminuir, de repente, a dosagem de um medicamento simplesmente pelo fato de praticar um exercício físico, não é? Isso é sensacional, né, Totti? Quando a gente olha para o aluno e vê que ele tomava 2 medicamentos, por exemplo, para controle de pressão arterial, e esse medicamento é reduzido para um comprimido, já é um ganho absurdo, né? E existem casos que eles param mesmo, só que você tem que colocar uma coisa no lugar. Então, nesse caso, quando você tira uma coisa que é a medicação, você entra com um componente não medicamentoso, que é a atividade física ou exercício programado. E aí o aluno só vai colher benefícios, né? Maravilha, excelente. Então, acho que esse tema fica bem claro, né, a importância e essa forma incrível da gente conseguir lidar, né, com as doenças ou com o tratamento de doenças, né, de uma forma bem saudável e não invasiva, né? É importante a gente falar disso. Então, aqui a gente está falando sobre as formas de combate ao sedentarismo, né, e queria trazer agora uma grande questão, né, retornando trazendo o ponto da evolução do sedentarismo ao longo dos anos, ao longo das décadas e das eras, né, que se passou aí a humanidade. Então, vamos discorrer um pouquinho sobre isso e dizer como o sedentarismo foi evoluindo de acordo com a mudança no estilo de vida, né, falando desde os primórdios até os dias atuais, sobre o avanço da tecnologia. Eu acho que uma discussão que não pode deixar de ser feita nesse momento, né, Negão? Totti, é uma pergunta muito pertinente, muito interessante, né? Alguns estudos dizem que o sedentarismo é o mal do século, então é uma doença nova, porque antigamente as pessoas tinham hábitos de, quando fosse trabalhar, fazer as coisas no campo, sempre se movimentavam muito, né? Acordava muito cedo, dormia-se cedo também, trabalhava-se na roça. E aí veio a tecnologia, que veio sempre para facilitar a nossa vida, os mecanismos de trabalho. E aí as pessoas foram adquirindo hábitos sedentários, que naquela época a gente não entendia como um problema, mas foi se verificando que as pessoas começaram a entrar em óbito por questões de doenças crônicas e que o sedentarismo está exatamente ligado a esses hábitos, né? Então, eu vejo a tecnologia com dois pontos: o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto negativo é que quando a gente pede um iFood, quando a gente fica no celular, a gente não se movimenta. A gente cria um hábito sedentário através da tecnologia. Fica mais sentado no sofá, muda o controle com o controle remoto. Antigamente a pessoa levantava, mudava de canal, sentava. Ela movimentava até para fazer essa função básica. E isso precisa ser revisto. A gente precisa controlar o tempo que a gente fica parado, o tempo que a gente fica em frente de telas, vendo um seriado ou numa rede social. Esse é o ponto negativo. O ponto positivo é que, através da tecnologia, ela conecta a gente, por exemplo, num período de pandemia que as pessoas estão isoladas. A gente consegue ter acesso a um aplicativo de treino, a gente pode entrar numa plataforma de treino, nós podemos nos divertir com jogos de videogame, onde a gente interage com a tela, onde a gente movimenta, a gente dança, a gente sai cansado, ou seja, a gente gasta caloria através de tecnologia também. Excelente, muito bem colocado essa relação dos dois pontos, porque sempre quando a gente trata desse assunto, a gente acaba olhando para o lado negativo, né, da tecnologia diretamente relacionado ao estilo de vida sedentário. E realmente, né, como você citou lá atrás, a questão antes do trabalho era muito mais manual, né, trabalho na terra, aí vem a Revolução Industrial, já muda toda a questão de como o produto já vem pronto, né, e a questão do próprio serviço já muda, né, hoje em dia a gente vê máquinas substituindo o trabalho, né, humano ali, então a gente vê cada vez mais, né, a adoção desse estilo de vida, né, da gente tentar poupar energia no trabalho, por exemplo. E isso não seria um problema se a gente conseguisse balancear, né, fazendo a atividade física programada, né, o exercício físico, então, né, dentro do nosso estilo de vida. Mas aí o que acontece?
vem a questão da falta de tempo, né? Às vezes o tempo que eu tenho, eu quero justamente estar na frente de uma tela, como você acabou de colocar, né? Então, o que eu faço com o meu tempo livre? Isso é importante a gente colocar aqui, né, para todo mundo que está acompanhando. O que você faz com o seu tempo livre? Você dosa ou o tempo todo você está acompanhando seriados, filmes, numa rede social, né, acompanhando ali? Enfim, não que isso seja ruim, mas você dosar e ter um momento ali, né, para você mexer o seu corpo. Aí eu vou voltar num ponto que você tocou, que foi excelente. O corpo foi feito de uma forma, né, para trabalhar, para gerar, para produzir força, né, gastando energia, mas, né, então toda a mecânica do corpo mostra que ele foi feito para estar se movimentando, né? Então, se ele foi feito para isso e a gente fica parado, aí surgem dores, né, dores nas articulações, que é o menor dos problemas se a gente for considerar as doenças que são realmente fatais, como você colocou, né, em grande número, em grande escala. Então, eu acho que aí a gente pode ficar horas e horas falando sobre, né? Somos suspeitos para falar, é um assunto que a gente gosta muito de dizer, mas eu acho que foi muito bem colocado. Aí trazer esse lado positivo, né? Eu acho que é importante também, então, a gente tocar, já que você trouxe essa questão muito importante, o lado positivo seria mais a questão. Talvez, por exemplo, agora a gente está levando informação sobre a forma de se combater, né, o sedentarismo com exercício. Isso a tecnologia está levando de bom, né, essa informação para todo mundo que está acompanhando ao vivo ou que vai conseguir assistir esse vídeo depois, né, pela plataforma. Isso não é excelente? O que mais? Quais as outras formas a tecnologia pode ajudar, né? Você pode dizer? Claro, é excelente, né? Tem pessoas que estão fazendo home office, né? E a gente percebe que às vezes está sentado acompanhando a aula e às vezes é uma parte mais de escutar. Ela pode fazer isso caminhando. Ela pode muito bem escutar, caminhar, fazer as atividades diárias aqui do trabalho, ou se caso a academia do prédio dela estiver liberado, como alguns condomínios estão, ela senta numa bicicleta e pedala e vai ouvindo, ou vai caminhando e ouvindo, ou seja, ela consegue executar muito bem o movimento e a tecnologia traz o trabalho. Então, assim, ela consegue adiantar as coisas, ela consegue trabalhar e se exercitar ao mesmo tempo. E para a pessoa que está lá trabalhando no escritório, eu sempre dou a dica: fica 50 minutos sentado, levanta, vai tomar uma água, estica um pouco, faça movimentos laborais e volte para a estação do trabalho, para evitar dores no corpo, articulação, dor nas costas, dor no pescoço, que as pessoas reclamam muito, né? São os principais pontos de dor porque ficam o tempo inteiro sentado, que é ficar sedentário. Com certeza. Aí, usando a nossa experiência prática, eu posso dizer que nesse momento que a gente está passando, a tendência assim, do aumento da gente abordar esses assuntos, né? Eu posso dizer por mim, tenho abordado muito sobre esse assunto com os meus alunos que têm reclamado de dores, né? Aumentou o tempo sentado, parou aquele momento de quebra, mesmo quem estava dentro de empresas, tinha aquela quebra do almoço. Hoje em dia está no home office, você almoça ali, onde você está, de repente na frente do computador, né? E a gente fala, não faça isso, quebra, gera, né? Tenha o seu momento de levantar, e aí entra a questão, né, do alongamento, de fazer, e muito bem colocada, a questão dos aplicativos e tudo que gira em função de estimular, né, a prática esportiva, como os próprios relógios, as pulseiras que calculam os passos, sem entrar em mérito, né, do quanto isso é válido ou não, mas que ele entra como um estímulo, né, para você usar a tecnologia ao favor, em prol da atividade física, do exercício físico, do gasto calórico, né, de tudo que a gente está pontuando aqui como essencial para combate do sedentarismo, né, que é o tema de hoje, né? Só para a gente pontuar, né, coisas que a gente não pode deixar de dizer, queria falar um pouco sobre, saber a sua opinião sobre, vamos falar um pouco do Brasil, tá? A gente pode até chegar na política mundial, mas o quanto existe assim um estímulo, né? Políticas de incentivo em promoção de atividades físicas e exercício físico, como que você considera o Brasil principalmente, né? Como dentro da política de promoção do exercício físico nos dias de hoje? Olha, Toti, eu estou bem preocupado com o nosso país, né?
Eu estava dando uma olhada num estudo que saiu na revista Einstein, né, que fala que ser sedentário é a quarta principal causa de morte no Brasil e no mundo, né? Ele cita o mundo, mas a gente sabe que a gente copia muito os modelos americanos. E ser sedentário é reduzir a expectativa de vida e onerar cofres públicos, né? Eu vi essa matéria que dizia que foi gasto em 2013 aproximadamente 67 milhões de reais, 67 bilhões de reais por causa do sedentarismo, né? E doenças associadas. Eu acho que falta, eu acho que os nossos governadores, os nossos representantes políticos precisam olhar com mais carinho, porque senão a gente vai ter muito gasto e as pessoas vão acabar morrendo, né? Porque é para elas viverem com mais qualidade de vida, né? Infelizmente, esse hábito precisa ser mudado, as pessoas precisam colocar na cabeça que elas precisam, sim, procurar algo que elas gostem, e o governo precisa ajudar incentivando. Eu vejo algumas praças com alguns equipamentos para a terceira idade, mas sem orientação, é apenas uma placa, e aí numa décima o idoso vai lá e se machuca, faz de forma inadequada, então precisa repensar isso. A Organização Mundial de Saúde tem um plano, ela já está muito à frente e tem um projeto para até 2030 tentar reverter esses números, porque os gastos estão altos e frios novamente. Aproximadamente 5 milhões de pessoas morrem por ano por ser sedentária, por ter hábitos sedentários. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu compartilho da mesma preocupação. Eu acho que quando a gente olha, às vezes, para um sistema educacional que já não valoriza, né? Então, a gente olha na época em que se não valorizou, queria se tirar a educação física escolar. Então, é importante a gente, assim, pontuar isso, né? De uma forma objetiva, mas dizer o quanto isso é preocupante, porque o que a gente está fazendo aí é, ao invés de melhorar, né, de desenvolver essas atividades dentro da educação física escolar, né, porque o que a educação física escolar, ao contrário do que muita gente pensa, que é o momento de simplesmente fazer as pessoas jogarem e se mexerem, não, ela é muito mais do que isso, ela é um momento de se educar, né, os alunos ali a entenderem a importância da atividade física. E esse impacto, na verdade, a gente viveu isso, né? Apesar de ter tido educação física escolar, eu acho que falta um pouco desse entendimento, né? E tentar colocar isso dentro da cultura do povo brasileiro, né? Para entender que isso é uma prevenção, né? Mais do que qualquer coisa, independente de você gostar de cara de alguma atividade em questão, né? O estímulo, a gente sabe que faz toda a diferença. Então, né, claro que a gente sabe dos pontos das deficiências dentro, aquele velho esquema do professor com a bola de futebol debaixo do braço, colocando ali, né? E é claro que ele não vai agradar todo mundo para jogar futebol. Então, sim, é um problema, mas que deve ser desenvolvido e aprimorado e não deixado de escanteio, porque simplesmente ele não está funcionando, né? E a gente está colhendo frutos, né, disso aí, esses dados, esses números que você está trazendo para a gente, são frutos que a gente colhe, né, por a gente não entender a importância do exercício físico e da atividade física na nossa vida. E, infelizmente, a gente tem que olhar para esses números, né, de mortes e de números de gastos do governo, né, em hospitais. Infelizmente, a gente tem que olhar para isso para começar a entender que isso é importante, né, não só para o estilo de vida, né, que deveria ser por aí, mas a gente precisa olhar para números e entender que economicamente isso também é viável. Então fica aí a dica, a gente pode até abrir de repente uma outra live falando mais dessa questão política e cultural, né, para desenvolver, para a gente debater esse tema que também é extremamente importante. Eu acho que a raiz do problema está aí, então a gente está tentando tratar, né, o que a gente vem colhendo a longo prazo, certo? Isso, Totti. E uma coisa muito importante, né? Principalmente para a primeira infância, a criança socializar, participar de atividades recreativas, de jogos cooperativos é algo extremamente importante para a parte social dela e para a parte de formação do corpo, né? O osso precisa de estímulo na infância. A criança precisa saltar, correr, pular, brincar, manipular um objeto, para ela ficar um pouco mais coordenada também. Hoje a gente vê que tem os adultos
que têm muita dificuldade de correr, pelo menos os meus alunos têm muita dificuldade. Quando vou mostrar um movimento básico de recreação, eles têm dificuldade. Por quê? Porque não tiveram na infância. Perfeito. Então aí a gente tocou em outro ponto que talvez a gente tenha discutido pouco, que eu acho que é um ponto muito importante. A gente falou sobre comorbidades, a gente falou sobre doenças associadas ao sedentarismo, mas eu acho que se a gente falou, eu me lembro muito pouco que a gente não enfatizou a grande questão do envelhecimento com saúde, né? E o envelhecimento com saúde, a gente não está falando só sobre doenças, mas a gente está falando de repente sobre mobilidade, né? Eu acredito que todo mundo queira envelhecer com condições de brincar com os filhos, de brincar com os netos, de conseguir sentar e levantar sem dor, né? Hoje em dia é uma coisa super comum, uma transição de uma pessoa que para se sentar ou para ir para o chão, então, né, agachar, depois não consegue levantar. Então, isso aí a gente está falando de mobilidade. E aí eu estou falando de coisas até maiores, mas às vezes depois a gente fala de uma simples capacidade de se locomover, né, que a gente sabe que isso interfere muito na vida de um idoso para ele ter independência, né? E o quanto isso futuramente vai influenciar até numa questão emocional. A gente sabe que tem vários casos de depressão que levam idosos ao óbito simplesmente porque ele não tem a independência, né? Isso afeta muito no emocional. Eu acho que é um ponto também importante da gente discutir, né? Da relevância desse tema e da pessoa ter saúde em todos os âmbitos, né? Que a saúde pode trazer. Eu concordo com você, Totti. Eu acho que a saúde é o nosso bem mais precioso, porque se temos saúde, nós conseguimos fazer tudo. Nós conseguimos procurar um emprego, nós conseguimos fazer as nossas atividades básicas do dia a dia, e nós queremos que os nossos pais tenham saúde, né? Nossos familiares, os nossos amigos mais velhos e mais novos, eles tenham saúde. Porque quando ele fica acamado, às vezes o dinheiro não dá conta, né? A gente está vendo isso acontecendo na pandemia, que sem saúde, a gente fica meio nebuloso, fica meio perdido. E como as pessoas estão começando a perceber que é importante adquirir hábitos saudáveis, que aí entram diversas áreas, né? E existe a nutrição que vai vir com a alimentação saudável, nós da atividade física e do exercício, né? Tem a questão da fisioterapia também para quem já tem algum problema de mobilidade e por aí vai, passar regularmente no médico para fazer exames. Nós temos um leque imenso de como que a pessoa deve se preocupar com a sua saúde. A nossa dica é, falando especificamente de sedentarismo, movimente-se, né? Perca calorias diárias, faça atividade física. E mais para frente a gente pode falar até o quanto que é recomendado por cada perfil, criança, adulto e idoso também. Certo, certo. Você gostaria de abordar esse tema ainda nessa discussão? Se você quiser, fica à vontade, né? Antes da gente fazer o encerramento até, né? Eu acho que até só para fazer um adendo, você falou sobre a questão das outras profissões envolvidas no processo, né? E isso é muito importante. Como a gente já falou no primeiro vídeo de abertura aqui do Portal do Exercício, a gente vai trazer profissionais de várias áreas para falar, né? Claro que aqui nós somos dois educadores físicos, então falando dentro da área que cabe ao nosso conhecimento, à nossa formação acadêmica, né? Mas na verdade a gente vai trazer todos os profissionais porque a gente sabe, considera sim a saúde como um tema gigantesco, infinito, né? E a gente quer trazer várias visões de vários profissionais com várias experiências práticas, né? Fora o conhecimento que já tem, né? Para debater esse tema importantíssimo e infinito, né? Como eu coloquei aqui. Bacana, Totti. Eu gostaria assim de entrar nesse tema, né? Eu dei uma olhada no que a Organização Mundial da Saúde falou e ela soltou um documento super recente de dezembro de 2020, durante a pandemia, de como as pessoas devem evitar os hábitos sedentários. E ela segmentou, né? Então, por exemplo, crianças e adolescentes. Aí eu estou falando daquela faixa de pessoas de 5 a 17 anos. Elas devem praticar diariamente 60 minutos de atividades de intensidade moderada a vigorosa todos os dias, né? No mínimo, no mínimo. E deve acrescer com pelo menos 3 vezes por semana com atividades de fortalecimento muscular e ósseo, como a gente acabou de falar. Um outro grupo importante são os adultos, e aí são pessoas consideradas na faixa etária de 18 a 65 anos. Essas pessoas, elas devem sim fazer atividades
aeróbicas no mínimo 150 e no máximo 300 minutos por semana e vigorosas de 75 a 150. Claro que 2 vezes por semana de musculação no mínimo vai ter benefícios. Pode fazer mais? Com certeza. Aquela pessoa que quer mais benefício, pode fazer mais, deve fazer mais. E vou dar uma pausa aqui até para falar com você, Toti, que o nosso corpo fala muito, né? Ele fala quando que é o momento certo de descansar. A gente sabe que tem um dia ou semanas que está um pouco mais difícil, né? Exatamente, eu ia até inclusive pontuar isso dentro do que você falou, né? Porque é muito importante esse dado de uma instituição extremamente de respeito, né? Que é a Organização Mundial de Saúde, e é para a gente, né? A gente tem bastante contato, acho muito importante, queria trazer a relevância de você trazer isso para o público que está assistindo, né? Essa é realmente a orientação que a gente segue. Agora, falando sobre intensidade, né? Quando a gente fala de um exercício moderado, um exercício vigoroso, eu acho que deve ficar muita dúvida, e aí, mais uma vez, eu vou deixar para o pessoal qualquer dúvida em relação, né, ao que a gente comenta aqui, comentem, coloquem embaixo, posta nos stories, entre em contato com a gente, tá, pela plataforma, para a gente poder suprir todas as dúvidas que surgem, que com certeza vão surgindo, né? E agora o que a gente pode dizer, né, é justamente isso que você colocou, é conhecer cada vez mais o seu corpo. Eu acho que isso é muito importante, você entender qual é a intensidade que você chega, que você precisa de um descanso, né? Hoje a gente sabe que o exercício é tão importante quanto o descanso, né? Então a gente tem que saber o momento, entender respiração, fora várias outras coisas, né? Estar bem hidratado, estar bem alimentado, dormir bem, coisas que a gente vai com certeza falar com mais profundidade em outras lives, em outras discussões, né? Isso, Totti. E muito importante também falar dos idosos, né? Que é importante, que são as pessoas que têm mais de 65 anos, que elas também façam atividade física. A recomendação é a mesma para os adultos, né? Então, voltando um pouquinho, são no mínimo 150 minutos a 300 de uma atividade física moderada e de 75 a 150 de uma atividade um pouquinho mais vigorosa. E também 3 vezes por semana que eles façam atividades que melhorem a parte cognitiva, a parte mental, a parte de equilíbrio, né? E exercício é tudo de bom. Acho que eu tenho para falar isso. O exercício, ele modula tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Ele melhora a parte cardiovascular, melhora o nosso pensamento, raciocínio, disposição, melhora o sono, melhora o humor. Então, é muito bom ser profissional de educação física. Exatamente. Até queria trazer, dentro das experiências práticas aqui, de alunos que eu tenho, né, vamos colocar ali, eu tenho exemplos aqui na minha cabeça de alunos acima de 60 anos que, quando eu coloquei uma bola e jogando como aquecimento lúdico, né, usando uma bola de um para o outro, assim, comentários como, nossa, isso me resgatou coisas da minha infância. Isso é importante a gente tentar trazer e sempre buscar prazer dentro do exercício. O segredo, eu acho que, na verdade, é esse. Você tem que ter prazer no que você está fazendo, né? E isso pode ser de várias formas, né? Depois a gente pode até abordar mais essa questão, mas é importante. E é sempre os comentários de quem começa, muita gente fala, eu não imaginaria que eu teria prazer fazendo. Então, quando o corpo começa a se acostumar, quantas vezes eu não escuto, eu não fazia nada e hoje, se eu não faço nada, o meu corpo estranha muito. Eu sinto falta de ficar, se eu fico doente uma semana parado, eu vou viajar, eu sinto falta. Então, o corpo é realmente o que você falou, o exercício é incrível, o corpo é feito para movimentar e quando ele começa a se movimentar, ele se adapta, né? Na verdade, o exercício, a gente que planeja treinamento, tudo que a gente faz é criar evoluções e desafios para o corpo se adaptar, porque é isso que ele faz muito bem, né? Ele foi criado para fazer isso, né? Qualquer atividade física é melhor do que não fazer nada. Perfeito. Muito bom. Eu acho que dá até para a gente puxar o encerramento em cima dessa frase, né? Eu acho que é exatamente isso. Vou frisar mais uma vez, questão de dúvidas, sugestões e críticas, sempre mandem, acompanhem todos os vídeos. Esse é só mais um vídeo do Portal do Exercício. Nós vamos trazer aqui outros temas, outros profissionais, sempre abordando e trazendo temas de qualidade em saúde, tá? Para todos vocês que estão acompanhando, participem, tá? Vocês dando sugestões, vocês vão começar a dizer para a gente os temas que vocês querem ouvir e a gente vai trazer aqui sempre de uma forma
bem tranquila, né? Sempre em formato de conversa, um papo aqui, para tentar acrescentar e levar temas de muita importância, né? Que a gente considera. E como vocês já sabem, já entendem a ideia do portal cada vez mais, né? É um papo entre amigos, um papo entre pessoas que conhecem de assuntos e resolvemos trazer para todo mundo, para vocês poderem acompanhar também e participar, né? O quanto vocês puderem participar, melhor. Eu queria aqui deixar meu muito obrigado, meu agradecimento ao Everton Negão, meu grande amigo, por participar e falar desse tema. Everton, assim como eu, também é um colaborador do Portal do Exercício, né? Assim como vários outros colaboradores, o portal é gigante, né? E vai crescer cada vez mais. Muito obrigado, viu, Negão, pelo seu tempo e por todo o conhecimento. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade e um prazer imenso falar sobre exercício, sobre sedentarismo e sobre diversos temas que o portal está trazendo aí para todo mundo, né? É imenso, é enorme e é informativo e é bom para todos. Exatamente, esse é o mesmo sentimento que eu compartilho aqui. E, meu, muito obrigado para todos vocês que estão acompanhando o vídeo. Fiquem ligados que já já vai sair um outro tema, tá? Deixem sugestões e críticas e até o próximo vídeo. Um grande abraço.